aí o slide. Só que o slide de hoje, ele é assim, tem duas coisas. Tem um vídeo, que eu quero pedir o pessoal que já deixe na agulha, para a gente não perder tempo. E o slide só tem o texto bíblico, né? Só não é desprezando o texto bíblico, mas não há nenhum outro slide, nenhum outro quesito no slide, a não ser o texto bíblico. Mas antes que o slide seja projetado, quero pedir para você abrir sua Bíblia, Mateus capítulo 7. Versículos 13 e 14. Mateus 7, versículos 13 e 14. Amém? Então, queria convidar você a fechar seus olhos para a gente falar com o Pai. E fechar os olhos para mim tem um significado muito importante de olhar para dentro da alma. Então, eu queria convidar você a olhar para dentro e ser muito sincero, você e Deus, para dizer qual é a sua percepção a respeito desse momento em que vamos ler sua palavra e vamos estudá-la. Porque eu entendo que se não nos colocarmos nas mãos do Senhor assim, de forma sincera, podemos ouvir coisas muito importantes, coisas muito preciosas, mas tratá-las como coisas corriqueiras, sem importância. Então é primordial que o Espírito Santo alerte o nosso ouvido, né? E traga com profundidade ao nosso coração. Então coloque-se assim diante do Senhor. Feche seus olhos. Pai, nós estamos diante da Tua Palavra. Estar diante da Tua Palavra traz para nós temor e tremor. Porque a Tua Palavra é preciosa, é maravilhosa. A Tua Palavra ela fala ao nosso coração, ela nos anima, ela nos encoraja, ela nos exorta, ela nos corrige, ela nos faz caminhar de acordo com a Tua vontade, mas ela também aponta em nós aquilo que está errado. E Pai, sabendo que a Tua Palavra é poderosa para nos convencer, e que a Tua Palavra é profunda para não ser apreendida por nós mesmos, nos colocamos com humildade diante do Senhor, pedindo por misericórdia de Tua parte, para que Teu Espírito abra o nosso coração e nos prepare para a mensagem que vamos ouvir. Não a mensagem do pregador, mas a mensagem da Tua Palavra. E assim, Pai, que a gente grave esse texto, que ele faça morada no nosso coração, para que a gente não peque contra o Senhor. Ajuda-nos, faz-nos mais parecidos com o Senhor Jesus. É em nome dele que nós oramos. Amém. Se você já abriu sua Bíblia, se ela tem um tema, você vai ver. Funcionou ou não? Ah, funcionou. Ele fala da porta estreita, né? Tem aí duas portas, a gente vai falar no tempo sobre ela. Então o texto está aí, vamos ler juntos? Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Eu queria fazer um desafio para você. Você sabia que muitas vezes a gente lê a Bíblia e a gente lê a Bíblia com as nossas percepções e a gente coloca coisas no texto que não estão no texto? Então o maior desafio para mim como pregador e para você como crente ao ler a sua Bíblia é ler o texto e perceber só o que está no texto. Então eu queria que você fizesse um exercício mesmo de olhar para o texto e chamar a atenção aos seus olhos aquilo que o texto diz. Então eu queria que você fizesse de novo essa leitura com muita atenção nesse sentido. Então vamos lá? Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Bem, eu quero começar com
uma pergunta ou várias perguntas. E essa pergunta, se ela for inteligente ou você não achar uma pergunta inteligente, não foi uma pergunta minha, né? Foi uma pergunta que o William Hendricks fez, e ele foi professor do seminário de Princeton, né? Então, eu queria que você considerasse a pergunta como de um teólogo muito sério, muito profundo. E ele fez a seguinte pergunta: o que vem antes, a porta ou o caminho? O que vem antes, a porta ou o caminho? A primeira vez que eu li, eu falei assim, que pergunta boba. Mas depois eu fiquei para pensar que não é tão boba quanto parece. O que é um caminho, né? Esse trecho daqui até aqui pode ser um caminho. Ele não está identificado como um caminho, mas é um caminho. É o caminho daqui para lá, o caminho de lá para cá. Chame você como quiser. Se eu passar por trás do púlpito, é outro caminho, que também não está identificado como um caminho. Para chegar até a porta, eu posso descer por aqui, posso ir pelo centro, posso ir pelas laterais, posso ir até por fora. Há vários caminhos. Mas interessante que não necessariamente, por exemplo, esse caminho daqui até aqui, ele não tem uma porta no seu final. Então a porta não é o final do caminho. E esse é um aspecto muito interessante que eu quero que você pense. Na ilustração que Jesus diz, a primeira coisa que você encontra é uma porta, ok? Você está diante de uma porta. Quando você abre a porta, seja atrás da porta um simples cômodo, o fato é que atrás da porta existe um caminho. Então, necessariamente atrás de uma porta sempre existe um caminho, mas nem sempre um caminho leva a uma porta. E isso é fundamental a gente pensar, porque a parábola contada por Jesus começa por uma porta. E a gente precisa entender que essa porta, ela é o início de tudo, né? E da caminhada que a gente vai ter com o Senhor Jesus. Então, eu fiquei lembrando de algumas coisas interessantes, né? Quando eu era criança, tinha um programa, de manhã eu já falei que eu vi Luciano Huck, né? Hoje eu tenho 2 pecados a confessar durante o culto. Quando eu era criança, eu vi um programa do Sérgio Malandro, e isso é pecado, né? E aí, no programa do Sérgio Malandro, tinha a Porta dos Desesperados. Vocês viram também? Pecadores, hein? Que coisa. Porta dos Desesperados eram 3 portas, né? Iam só crianças, né? Que eu me lembre. E aí as crianças escreviam, eu quero uma bicicleta. E tinham 3 portas. As portas eram opções. E aí a criança abria determinada porta e ela saía correndo. Porque o Sérgio Malandro, gaiato como é, atrás da porta não colocava só uma porta vazia. O que tinha atrás da porta? Tinha um monstro, um gorila, um negócio assim, e a criança saía correndo desesperada, né? Mas a criança poderia abrir a porta e encontrar ali a tal bicicleta, né? Tinha uma pessoa, não era um monstro, mas ele tinha lá a bicicleta e dava presentes para as crianças. Às vezes eu vejo as pessoas falando da porta dos desesperados e comparando com a ilustração que Jesus deu da porta estreita e da porta larga. O que não é só uma heresia, como um absurdo total. Por quê? Porque quando Jesus está contando da porta estreita e da porta larga, Jesus não está lançando sorte para ninguém. Adivinhe qual é a porta estreita e qual é a porta larga. É só você olhar para a foto, né? Se eu conseguir. Passei demais. Olha só como é que a palavra de Jesus não tem surpresa nenhuma. Jesus faz as pessoas visualizarem 2 portas. E ele diz assim, tem uma porta larga e uma porta estreita. Atrás da porta estreita tem um caminho estreito. Jesus não contou piada. Jesus não falou assim, atrás da porta estreita tem uma surpresa. Kinder Ovo, vocês vão abrir e vão descobrir. Atrás da porta larga tem o quê? Jesus disse assim, atrás da porta larga tem um caminho que é largo. Porta larga tem caminho largo. Porta estreita, Jesus contou o que tinha atrás da porta. Jesus não fez nenhuma surpresa. E interessante é que se você olha para a porta estreita e a porta larga, você pensa como você vai entrar por essa porta e quais são as vantagens que tem de uma porta larga e de uma porta estreita. Eu tenho uma ilustração pessoal muito ruim para contar
Aqui na nossa igreja nós tivemos Maria Madeira, uma mulher que foi cadeirante, foi porque ela faleceu já há alguns anos, né? Agora Maria anda no céu, maravilha. E aí Maria, um dia foi lá em casa almoçar. Minha casa é totalmente acessível, começa com 30 degraus. Pequenininhos, estreitos, não passa cadeira de roda nem pensamento. E aí por onde eu ia passar a cadeira de roda? Eu convidei a Maria para ir lá em casa. Eu comecei, depois eu pensei que eu deveria aparecer para ela show de horrores, né? Porque assim, a escada da frente lá em casa não sobe, que é estreitinho. Do lado não passa, porque é estreitinho. Só tinha um jeito dela ir lá em casa, passando por dentro da casa da minha mãe, olha que coisa, hein? Chegando lá pela escada de trás e subindo. Muito bem. Até aí, tudo bem. Em determinado momento, Maria pediu para ir para o banheiro. Meu Deus. Simples. Fui eu empurrando a cadeira até o banheiro. Mas quando cheguei no meu banheiro, descobri que a porta era de 60. E não passava a cadeira. E eu fiquei pensando, diminui a cadeira, empurrei a cadeira dela, tentando apertar a mulher. E não consegui de jeito nenhum. E ela dizendo assim, pastor, estou apertado para ir no banheiro. E eu falei assim, Rosinha, como é que você faz? E aí, graças a Deus estava minha sogra lá em casa, mulher macho, sim senhor. Pegou a Maria no colo, levou ela para o banheiro, salvou lá a pátria e trouxe a Maria de volta. Eu não sabia onde enfiar a minha cara. Porque eu descobri que a porta larga tem grandes vantagens. Você permite entrar as coisas com facilidade. Quem mora em casa apertada que tem porta estreita, sabe a dificuldade que é para passar um sofá. Você vai na loja e fica escolhendo o sofá, não pelo preço, mas da largura. Se ele passa na sua porta, se ele não passa na sua porta. Então é muito interessante que Jesus coloca duas portas diante dos ouvintes, e ele disse assim, olha, preste bastante atenção no que ele diz. O caminho atrás da porta larga é largo, é amplo, dá para passar muita coisa. Só que quem entra para ela está caminhando para a perdição. Muito interessante Jesus dizer que essa porta larga tinha suas vantagens, só que as vantagens, a princípio, não seriam tão vantagens no final. Outra coisa muito interessante é que Jesus não pede para que você escolha. Ó, tem duas portas, escolha uma porta, a estreita e a larga. Jesus faz um convite para que a gente entre pela porta estreita. Jesus diz que existem duas portas, mas Jesus nunca colocou em opção que você poderia escolher a porta larga. O convite é para que você entre pela porta estreita. Dá para você perceber isso no texto? Jesus está dizendo assim, entrem pela porta estreita. Tem um livro muito famoso, algumas pessoas aqui já leram, e eu convido para que, se você não leu, que você leia. É uma história muito legal, um livro chamado O Peregrino. Depois da Bíblia, é o livro mais vendido na história do cristianismo. John Bunyan traz a ideia de um viajante que tem nas suas costas um fardo enorme. E esse peregrino, ele começa a caminhar pelo mundo, e a ideia é que ele chegue ao céu, e durante a sua jornada, ele vai descobrindo e colocando coisas nesse fardo e tirando coisas desse fardo. Então o fardo dele é enorme, mas esse fardo vai diminuindo com relação ao tempo. E a ideia é que nessa caminhada com Cristo Jesus, a gente vai descobrindo que ao caminharmos com Jesus, o fardo que Jesus nos dá para carregar não é um fardo pesado, nem difícil de carregar. Então a gente precisa se livrar de bagagem. E se livrar de bagagem não é uma coisa fácil. Se, por exemplo, você vai fazer uma viagem aérea, viagens nacionais têm bagagem de 23 quilos. Isso é fácil de cumprir para os homens. Não é um assunto tão simples para o resto da família. E quando você pensa que toda a sua bagagem, imagine que você vai passar 15 dias em Fortaleza, né? Você vai passar 15 dias em Fortaleza e você vai levar lá, para Fortaleza não é um bom lugar, né? Que Fortaleza você vai levar sunga, biquíni, tá bom. Você vai para Gramado, frio, e aí você precisa levar casaco, bota, cachecol, tudo coisa que só carioca usa.
Ou não vai para esses lugares? E aí você vai para um lugar frio, você bota um monte de roupa, mas você tem um limite de peso que você pode levar, porque aquele limite de peso, se passado, é tão caro que vale mais a pena você comprar uma outra bagagem. Se você não pagou bagagem extra no aeroporto, vou dizer, não pague, porque ele é calculado pelo maior valor da passagem aérea, dividido por não sei quanto, multiplicado por não sei quanto, resumo, você vai pagar outra passagem. Ou seja, levar bagagem extra não é uma questão. Então a gente precisa entender que há um limite para passar nessa porta. Se a porta é estreita e você olha para aquela porta, quero que você olhe para a porta. Se a porta é estreita e você sabe que a mala que você está levando é dessa largura, você tem duas opções. Tenta passar ela de lado, de quina, de qualquer outro jeito, ou você decide pegar uma mala menor ou ir sem mala. Você tem que passar por aquela porta. E quando você pensa de passar por aquela porta, é aí que começa a grande questão que a gente precisa entender a respeito da porta estreita. Quando Jesus falou que seguir os fariseus não era algo fácil, é porque ser fariseu implicava em saber de cor mais de 600 leis. Eu quando criança, gravei o Catecismo Menor de Westminster. Foi bom, mas não lembro mais de nada. Acho que lembro das 5 primeiras perguntas. Catecismo Menor não tem mais do que 100 perguntas. Ser fariseu era muito mais exigente do que a minha época de ter que gravar perguntas do catecismo. Ser fariseu significava cumprir só de leis proibitivas 365. E você tinha que saber todas as leis de cor, você tinha que estar inteirado nas leis, e você tinha que cumprir essas leis todos os dias. Então ser fariseu era difícil, era penoso, porque você tinha um monte de coisas que você poderia esquecer. E Tiago lembra que quando a gente tropeça num só ponto da lei, a gente tropeça em toda a lei. Então grave assim: se nós fôssemos entrar no céu pelas perguntas que a gente sabe responder a respeito da confissão de fé de Westminster, eu tenho certeza, você estaria perdido. Porque nem os seminaristas que estudam 5 anos, com exceção do Robério, que está gravando a confissão de fé de Westminster, há tanta coisa para você perguntar para um candidato a pastor, e o exame é assim, desde Adão até hoje. Então cai tudo, de todos os lugares. Então o seminarista senta aqui à frente, com a cadeirinha, a gente dá um microfone para ele e lasca pergunta de tudo. Opiniões, história e tudo mais. A questão é, se o seminarista para ser ordenado significa não errar ou responder todas as perguntas, ninguém seria ordenado. Porque não há só uma pessoa que seja capaz de responder sobre todas as coisas do universo ou sobre todas as questões. Então a gente percebe que se a porta estreita significa a lei, o cumprimento da lei, ninguém vai passar. O problema é que a gente ainda, no século 21, transforma a porta estreita numa porta mais estreita ainda. Vou dizer por quê. É porque se a porta estreita já dá ideia de dificuldade, parece que ainda hoje, a gente ainda lança mais peso e mais dificuldade, talvez pela má compreensão do que é de fato a porta estreita. E para você entender isso, é o videozinho que eu separei, é o meu segundo pecado, porque é uma pegadinha do Silvio Santos. Mas eu queria que você olhasse o que acontece com a porta estreita. Aí, vamos ver. Vejam com o coração piedoso, tá, irmãos?
Não é possível, não é possível. Tem algumas coisas que eu não entendo nesse vídeo. Por que as pessoas com uma portinha desse tamanhozinho, elas ainda param para pensar assim, será que dá para eu entrar? Eu não entro naquilo nem que me pagasse, velho. Assim, é claustrofóbico, né? Se eu entrasse, só se a Raquel entrasse comigo. Né? Quem não sabe, a Raquel é claustrofóbica. Então, se a Raquel entrasse, eu entraria sem problema nenhum. Mas olha que coisa interessante, que eu quero que você observe. O elevador é uma porta normal, mas imagine que fosse uma porta estreita. A pessoa aperta. O que aparece atrás da porta estreita? Uma porta mais estreita. A pessoa aperta. O que aparece? Uma porta mais estreita. A pessoa aperta de novo. Uma porta mais estreita. Então, uma porta que vai afunilando e vai tornando as coisas mais difíceis. Assim que as pessoas falam do Evangelho. Mas o Evangelho é isso? Eu queria perguntar a você. Porque imagine que se alguém entra então pela porta estreita, que é o Evangelho, e atrás tem uma porta ainda mais apertada, o que Jesus está dizendo então? Que para ser seu discípulo a gente vai passando dificuldade, vai passando dificuldade, vai passando dificuldade, e que a gente vai entrar no céu encurvado, é isso? Não, Jesus não está dizendo isso. E essa é uma dificuldade que muita gente tem para ler a parábola da porta estreita. Quando eu leio a porta estreita, eu preciso entender que a porta estreita ela é delimitadora. Se a porta estreita é delimitadora, existem questões que estão comigo, que quando eu me deparo com essa porta estreita, que ao entrar pelo caminho do cristianismo, ao entrar pela vida com Cristo Jesus, ao passar pela porta que é o Senhor Jesus, ao caminhar no caminho que é o Senhor Jesus, o fato de abrir essa porta e entrar por essa porta faz com que eu entre e deixe do lado de fora as questões que não podem entrar nesta vida, porque essa porta delimita e não deixa passar questões para o outro lado, que eu poderia levá-las. Uma situação simples. Imagine então você está caminhando no Evangelho, e aí você conheceu o Evangelho, e você tinha uma vida pregressa muito ruim. Imagine que você tem vida sexual libertina, você não tem só um marido, você tem vários. Imagine que você foi usuário de drogas, imagine que você tivesse todas essas... Imagine então que tendo todas essas coisas ruins com você, apresentaram o Evangelho para você, mas ao apresentarem o Evangelho para você, ninguém disse para você que você precisava se libertar dessas coisas. Então significa na sua cabeça que você pode caminhar com o Evangelho e carregar junto essas coisas. Só que o que Jesus está dizendo é que quando você passa por essa porta estreita, algumas coisas não podem entrar. Algumas coisas não são compatíveis com um caminho estreito. Essa porta estreita, ela vai delimitar, ela vai barrar. Então, se eu queria, por exemplo, entrar com esses pecados, esse fardo é tão grande que eu tento passar pela porta, e Jesus diz assim, cara, isso aí não entra não. Tem que ficar do lado de fora. Mas como assim, Senhor? Como assim? Existem outros exemplos para a gente pensar. Jesus disse que os discípulos, ao caminharem no Evangelho,
Eles não precisavam levar nada mais. Se você tem 2 sandálias, pode deixar uma em casa, leva só uma. Se você tem 2 túnicas, leva só uma. Se você tem dinheiro, pode esquecer para lá, leva só o que você tem no bolso. Vai e leva para isso. Ou seja, Jesus está dizendo que essa porta, ela delimita, e que nessa porta eu não posso levar aquilo no que eu me agarro, naquilo no que eu me prendo, naquilo que é só meu. Essa porta delimita e eu não posso passar com essas coisas que são só minhas para dentro do Evangelho. Mas olha como a porta larga é tentadora. A porta larga me diz assim: Fábio, você não precisa mudar nada. Você pode entrar com tudo que você tem. Ela é tão larga que cabe qualquer coisa, então você entra de qualquer jeito. Você abre a porta, entra, dá para passar com tudo, com toda a sua bagagem, com todo o seu histórico, com tudo que tem atrás de você, você entra, passa pela porta larga facilmente, porque a porta larga, ela não coloca dificultadores. Então é isso que Jesus está dizendo: a porta estreita, ela delimita, e a porta larga, ela facilita. A porta estreita não significa que quando Jesus nos coloca no Evangelho, Ele nos chama para o Evangelho, Ele vai ficar colocando dificuldades para nós. Vocês são crentes? Leram a Bíblia? Agora é a confissão de fé de Westminster. Gravou a confissão? Agora vocês vão gravar isso. Vocês vão conhecer a confissão de Augsburgo. Agora vocês vão ter que gravar isso. Confissão da Guanabara. Agora vocês vão ter que dar dinheiro. Agora vocês vão ter que comprar uma casa. Agora vocês vão ter que ser obreiros. Ou seja, graus e graus de dificuldade para que a pessoa seja discípulo do Senhor Jesus. Ou seja, sempre é uma corrente, sempre é um obstáculo, sempre é algo para a pessoa fazer, porque ela nunca está completa. Vai colocando dificuldade desse cara se chegar a Cristo, porque é muito difícil, há muitas exigências para ele cumprir. Mas qual é a exigência do Evangelho? Qual é de fato a exigência do Evangelho? Irmãos, essa brincadeira do Silvio Santos me fez parar para pensar que se a gente não tomar cuidado, a gente faz pegadinha. A gente faz pegadinha com as pessoas. O camarada pode chegar no nosso meio, a gente dizer para ele assim: olha, ele pergunta: o que eu preciso fazer para ser discípulo do Senhor Jesus? Eu estava num pequeno grupo lá e o pessoal com respostas teologicamente profundas. O que precisa fazer para ser discípulo do Senhor Jesus? Precisa ler a Bíblia, orar, ir à igreja, dar o dízimo. Ela sempre lembra desses 4 itens. E aí, o camarada começa a cumprir isso, em determinado momento ele descobre que não é só isso. Ele precisa participar da escola dominical, ele precisa participar disso, ele precisa participar daquilo, ele precisa se envolver daquilo. Existem muitas coisas que estão afunilando, e vão estreitando, e vão servindo como empecilhos, como esse cara está falhando, ele tem que cumprir isso. E são portas e portas colocadas atrás da porta que já era estreita, para ser mais estreito ainda, para que na verdade aquele que passe lá na última porta estreita, entenda que para entrar no céu é um negócio difícil. Quando não é. Jesus falou que aquele que ouvisse a sua palavra e entrasse pela porta era sua ovelha. Foi só isso que Jesus falou. Então, se eu entendo que alguém ouve o Evangelho e essa pessoa se chega, essa pessoa precisa entender, assim como eu preciso entender, que essa porta ela vai trazer uma delimitação de fato. Não dá para entrar nessa porta se você carrega consigo situações que te afastam do Evangelho. É incompatível. Você está largo demais, está com fardo pesado demais. Deixa isso, Jesus te convida a deixar. Então, quando você chega nessa porta, você deixa essas coisas na porta, porque elas não servem mais para caminhar no Evangelho. O legal de você olhar para o texto, na pureza do texto, é que o texto não traz exigência nenhuma. Jesus só traz uma constatação. A porta do reino é uma porta estreita. É só e exatamente isso que Jesus aponta. Se Jesus então está dizendo que a porta do reino é uma porta estreita, eu preciso entender que o que Jesus está dizendo não é: olha para você, Fábio, mas olha para Jesus. E sabe como é que eu entendo isso? Pela primeira palavra do texto. O que Jesus disse? O que Jesus disse? Jesus não disse assim: olha, suor no rosto se vocês quiserem entrar pela porta estreita.
Vocês vão ter que ralar. Vocês estão achando que é fácil? Vocês vão ter que, ralar, meu irmão. Vai ter que ter luta. Está achando que ser crente é mole? O que Jesus está dizendo é: entra. Está vendo? Convite. Jesus está dizendo: entra. Não entra por aquela porta não, entra por essa. Essa porta aqui é estreita. Olha, o caminho é apertado, não é fácil. O caminho é difícil, muitas vezes há lutas, há dificuldades. Mas esse caminho aqui, ele leva para o céu. Aquele caminho lá é mais fácil, você não precisa se libertar de nada, você não precisa largar as coisas, ele é mais largo, você vem com todo o seu histórico, você passa por ele, você continua com a sua vida pregressa, você continua do mesmo jeito, não precisa mudar absolutamente nada, aquela porta é larga, mas aquela porta ela leva para a perdição. Jesus está sendo claro para dizer que existe uma porta que leva para a perdição e uma porta que leva para a salvação, mas Jesus não disse em momento nenhum, escolha uma das duas portas. Jesus disse: entra pela porta estreita. Se você olha isso com a simplicidade que está no texto, o que você está entendendo é que Jesus sabe e está convidando você para entrar pelo caminho estreito. Bem, se a gente pensa então que essa porta estreita, Jesus está nos alertando que o caminho é estreito, o que Jesus está dizendo para nós é que essa vida de fato vai ter dificuldades. E se você pensa que o caminho é estreito, não pode ser um caminho só de chão. Para ele fazer sentido na minha cabeça, o caminho estreito significa que esse caminho é cercado por alguma coisa que pode me tirar do caminho, ou seja, eu posso cair fora do caminho. Há um precipício, há um buraco, qualquer coisa, uma lama. Há um caminho, mas esse caminho ele é apertado. Se eu tiver qualquer peso extra, eu posso cair, eu posso tropeçar. Jesus me alerta sobre isso, é fato. Jesus está dizendo então que a gente precisa entrar com o necessário nesse caminho. E a pergunta é, irmãos, o que é o necessário? E aí está o elemento subversivo do Evangelho. Sabe por quê? Porque eu posso entrar pela porta estreita e fazer a porta estreita mais estreita do que ela é, se eu colocar exigência para as pessoas que Jesus nunca colocou. Eu posso entrar pela porta estreita e fazer essa porta ainda mais estreita, se eu colocar empecilhos e dificuldades para a vida em Cristo Jesus, que não estão pautados no Evangelho do Senhor Jesus. O que Jesus diz é: entrem pela porta estreita e caminhem por esse caminho que é estreito, mas Jesus não coloca dificuldade alguma, porque a única coisa que você precisa levar para entrar pela porta estreita se chama fé. E eis aí o elemento subversivo do Evangelho. Se eu te convidasse hoje para uma viagem, eu dissesse assim para você: eu queria que você viajasse comigo. E aí, qual é a pergunta que você faria depois? Para onde, né? E eu dissesse assim: não sei, a caminhada é longa, a gente pode passar tanto por Manaus quanto por Jerusalém. A gente pode ir para o Iraque, Afeganistão, tanto os Estados Unidos. Você vai comigo? Quem vai comigo? A não ser Rosinha e as crianças, que nem aqui estão mais. O Johnny vai comigo. Obrigado, Johnny. Por que você não vai comigo? Quando Jesus pediu para você entrar pela porta estreita, ele disse que você caminharia por onde? Foi a mesma proposta que eu fiz para você. Jesus não disse que você ficaria em Cavalcante. Jesus não disse que você moraria no Recreio dos Bandeirantes. Você quer morar lá. Jesus não disse para onde ele disse assim: você vai caminhar comigo. Aí você pergunta: Jesus, para onde? Rapaz, com o tempo você vai saber. Nós vamos caminhando, e a gente vai caminhando. Um dia a gente chega em Nazaré, outro dia a gente chega na Galileia, outro dia a gente passa por Samaria, outro dia a gente chega em Jerusalém. Ou então, se você continua a caminhada com o apóstolo Paulo, você vai para a Espanha, Tessalônica, e vai por ali. Você vai conhecendo lugares diferentes, caminhando. Quanto dinheiro você tem no bolso para fazer a viagem? R$0. Mas você vai caminhando, o caminho você vai descobrindo, e nesse caminho você vai descobrindo que o elemento fé é fundamental, porque quem quer rota traçada, entra pelo caminho largo. O caminho é estreito, porque ele começa a ser estreito, porque não há rota atrás dessa porta.
A porta você entra, não há plano traçado. Jesus não deu seguranças para você, no sentido de dizer assim, olha, nós vamos fazer uma parada de meia hora em Teresópolis. Vocês vão no banheiro. Depois nós vamos seguir para Minas, depois nós vamos para lugar tal. Jesus não nos deu rota, ele diz assim, vocês vão caminhando, e eu vou dizendo para vocês, onde vocês vão caminhando, e vão alcançar o mundo inteiro. Jesus quebrou a nossa segurança. É mais fácil entrar pela porta larga com a minha segurança. Mas quando Jesus me pede para entrar pela porta esquerda, a minha segurança é tão larga e tão exigente, que eu preciso deixá-la na porta para poder entrar. Porque Jesus diz assim, que quem entra por essa porta estreita, entra com fé. Segunda exigência para viajar, ou para começar pelo caminho, quanto dinheiro você tem para viajar? Se Deus te mandasse hoje, eu falei Holanda com uma conversa lá em casa, eu falei assim, se Deus te mandasse hoje para Holanda, Holanda é um bom lugar para ir, né? Mas se Deus te mandasse para Holanda, você teria dinheiro para ir para lá hoje? Sim ou não? Você iria? Alguns irmãos com um sorriso no rosto iriam. O elemento fé te mostra que quando você passa por essa porta estreita, significa que você não confia mais em você, você confia que Deus vai providenciar os seus recursos. Irmãos, se a gente pudesse, a gente passar pela porta com o nosso carro, com a nossa casa, com a nossa família, com o nosso salário, e tem salário tão grande que não passa na porta de 2 metros. Você passaria com tudo o que você tem. E só que quando você chega na porta, Jesus diz assim, não dá, a porta é estreita, dá para passar você. Mas Senhor, nem um talão de cheque, não dá. Lá atrás não aceita cheque. E aí você tem que deixar atrás dessa porta estreita tudo o que você tem, toda a sua confiança, tudo o que era só seu. Jesus convida você para entrar para uma porta que você tem que deixar absolutamente tudo. Qual é o elemento subversivo da porta estreita? Acabou o Fábio. A porta estreita me mostra que do outro lado existe só o Senhor Jesus, e é Ele que vai me sustentar. O justo aprende a viver por fé quando ele passa pela porta que é estreita. Sabe qual é o problema, irmãos? A gente quer ajustar o tamanho da porta. A gente faz propostas para reformar o tamanho da porta. A gente até pergunta para Deus, Senhor, eu não posso levar nisso. Senhor, mas o Senhor sabe que eu sou tão apegado a isso. O Senhor sabe que eu gosto tanto de... Senhor, o Senhor sabe que eu não consigo me libertar desse pecado. E a única resposta que nós ouvimos de Jesus é assim, Fábio, a porta é estreita. Não dá para passar. Mas se a gente pudesse, irmãos, a gente faria reforma na porta. A gente aumentaria a porta para tornar a porta mais acessível, para que as pessoas chegassem do seu jeito e como elas estão e elas pudessem entrar. Só que nós precisamos apresentar para as pessoas um elemento subversivo dessa porta, é que a partir dessa porta a vida que se segue lá do outro lado é muito diferente. Morreu o Fábio, acabou, não tem mais o Fábio. Passou pela porta, é confiança plena no Senhor Jesus. Ah, mas a curiosidade para saber como é que a gente entra por essa porta e como é que a gente faz para olhar do outro lado para ver se a gente suporta a dificuldade é muito grande. Mas Jesus não nos mostrou o que tem lá do outro lado. Jesus só disse, olha, tem dificuldade, não é fácil, mas essa porta leva para o céu. Essa porta larga ali leva para a perdição. Irmão, seja sincero. No dia a dia, você escolhe portas largas ou portas estreitas? Seja sincero com você. No dia a dia você tem escolhido portas estreitas ou portas largas? Você escolhe o que é mais fácil para você? Você escolhe o que é mais interessante para você? Seja bem-vindo ao mundo das portas largas. Jesus não está falando só de salvação, Jesus está falando de dia a dia, de abrir todo dia a porta que é estreita e escolher o caminho que me leva à salvação e de caminhar por esse caminho todos os dias. Porta estreita é convite da graça, é convite para o Fábio não confiar mais nele, confiar só no Senhor Jesus. A porta estreita é o convite para deixar do lado de fora tudo que não presta,
tudo que desagrada a Deus, todo o meu legalismo, toda a minha história de vida, todos os meus pecados, todas as minhas intenções que são pecaminosas, é o convite para deixar do lado de fora. E o convite para entrar com o que é necessário. Só eu. E entrar e experimentar o que esse caminho tem a me proporcionar. Mas o Senhor falou que esse caminho seria difícil. O Fábio será capaz de suportá-lo? Com certeza. Porque quem me convidou para entrar se chama Senhor Jesus. E ele disse: Fábio, entra por essa porta. Não entra por essa. Entra por essa porta. Irmãos, o convite hoje, por elemento subversivo, é que de fato tem coisas que você precisa abandonar. Todos os dias eu me deparo com crentes que estão vivendo uma vida que não tem elementos do Evangelho. Eu me deparo com pessoas todos os dias que são crentes, assumiram um compromisso com o Senhor Jesus, dizem que estão caminhando no Evangelho, mas continuam tomando decisões que têm mais a ver com a porta larga do que com a porta estreita. Eu fico pensando se a gente de fato entendeu que a porta estreita é a porta delimitadora, a porta que faz a diferença, a porta que redireciona a minha vida, a porta que tem a ver com conversão, a porta que diz uma plena confiança em Deus e não uma vida de medos, uma porta que aponta para a graça e não para o meu mérito, uma porta que aponta para que eu não posso levar coisas que são minhas para o outro lado, eu preciso de fato abandoná-las. E a minha pergunta, o meu maior desafio é se você, como crente em Cristo Jesus, entendeu que você precisou passar por essa porta estreita. E se você ainda não entendeu isso, se você está querendo forçar essa porta, se você está querendo modelar essa porta, se você está querendo fazer uma proposta para Jesus para mudar a porta, ou se você de fato quer aceitar que o Evangelho é delimitador para um novo estilo de vida, essa é a subversão do Evangelho. Crentes não podem ter estilo de vida de gente que não tem nada a ver com Jesus Cristo. Crentes precisam tomar decisão. Crentes precisam decidir se estão abrindo portas largas ou portas estreitas. Se você é crente em Cristo Jesus e não olhou ainda para essa porta estreita e não ouviu o convite do Senhor Jesus, sinto lhe dizer, cara, você está caminhando na porta larga. Seja bem-vindo ao mundo da perdição, ao mundo que agrada você, que é mais fácil, mas o mundo que te leva para o inferno. É esse o mundo. O convite da porta estreita é o convite de dizer que nós entramos e caminhamos confiando em Cristo Jesus. É só esse. Eu queria então convidar você para uma aplicação para olhar para a sua vida. E eu queria, de fato, e quero perguntar para você algo que para mim é muito sério. O que ainda precisa ser deixado na porta? O que você quer levar para o outro lado e você sabe que não pode? Qual é o pecado? Qual é a decisão? Qual é a sua falta de confiança? Qual é o seu medo? Qual é a sua angústia? O que você quer levar e passar pela porta e Jesus está dizendo, não pode? O que é? Eu queria muito que você orasse e perguntasse para Deus se você está passando todo dia pela porta estreita ou se a sua porta é larga. Talvez você esteja complacente com coisas que não tem nada a ver com o Evangelho, você queira criar justificativas para mim. Dizer assim, pastor, estou nessa situação porque o senhor bem sabe, né? Estamos vivendo uma situação de crise no país, então eu preciso quebrar esse mandamento, preciso quebrar esse, preciso quebrar aquele outro. Meu irmão, a porta é estreita. A porta não é larga. A porta é larga em outro lugar. Aqui não. Até a porta da frente é estreita. Não olha para ela do jeito que ela é, não. Ela é estreita. Ela tem delimitador. Eu queria que você levasse isso muito a sério. Senão não há mudança nenhuma na nossa vida. Senão não há evangelho. Senão há transformação. Senão não há conversão. Queria convidar você então. Fala com Deus. Feche seus olhos. Pergunta para Deus. Você está caminhando pela porta larga ou pela porta estreita? Você é complacente com você mesmo? Você está quebrando o que Deus mandou fazer e você ainda acha que está certo? Você quer continuar com o mesmo estilo de vida? Você acha
mesmo que está agradando a Deus, tendo atitude de porta larga, mas querendo passar pela porta estreita? A porta é estreita. E o convite de Jesus para você é: entre. Passe por ela. Fale com Deus agora. Pai, caminhar contigo é um prazer. Nós é que temos dificuldade de abandonar as coisas. O Senhor pegou o nosso pecado e lançou no fundo do mar, de tal forma que o Senhor mesmo se fez esquecer dos nossos pecados. Mas nós lembramos não só dos nossos pecados, mas lembramos dos pecados dos outros. Nós tornamos a vida com Cristo às vezes mais exigente do que o Senhor mesmo estabeleceu. E falo isso só por olhar para o Evangelho. Quando o Senhor Jesus, virando para os fariseus, disse que eles trabalhavam muito para fazer alguns convertidos filhos do inferno, muito piores do que eles já eram. Dura palavra. Mas é essencial que olhemos para essa palavra, entendendo que nós podemos repetir erros cometidos e achando ainda que estamos fazendo a coisa certa. O nosso desejo é te agradar. E olhando para um foco muito pessoal, muito individual, quero pedir que o Senhor coloque no nosso coração, pessoalmente, as exigências que são cabíveis a este Evangelho. Que o Senhor traga discernimento a nós, para entendermos essa porta estreita. Entender que ela é um convite da graça, ela não depende de mim. O Senhor me convida a entrar e a deixar do lado de fora tudo que é meu. O Senhor me torna capaz de olhar não para mim, não da minha capacidade, não para entender se eu serei capaz ou não de caminhar por esse caminho que é difícil. O Senhor apenas me alerta que existiriam dificuldades, porque o Senhor quer animar o meu coração, me fortalecer. O Senhor não conta mentiras, o Senhor fala a verdade. E ao falar a verdade, o Senhor não esconde que muitas vezes seremos cobrados por este mundo, seremos olhados de forma diferente, seremos questionados pela nossa fé, seremos inquiridos, seremos maltratados, mentirão a nosso respeito. É assim que o Senhor nos fala sobre a caminhada no Evangelho. O Senhor nos contou a verdade, mas não nos contou para colocar medo no nosso coração, e nem contou para pedir que a gente fosse mais forte do que a gente é, porque não somos capazes de fazer isso. O Senhor nos contou isso tão simplesmente para que a gente pudesse confiar no Senhor e entender que a caminhada no Evangelho é feita única e exclusivamente a partir da fé. Caminhar por fé, Pai, de fato é uma caminhada bem interessante, curiosa, difícil, uma caminhada instigadora, uma caminhada que põe desafios, uma caminhada que nos confronta. Quando olhamos para a nossa casa e olhamos para o nosso sustento, nos perguntamos se vai faltar o pão. Temos medo dos homens maus,
Temos medo dos nossos medos, temos medo dos nossos pecados, olhamos e nos sentimos tentados, e muitas vezes queremos adaptar a vida cristã aos nossos gostos, nos perguntamos a respeito de coisas que queríamos fazer e nos questionamos por que Jesus proibiu, ou por que o texto bíblico não fala a respeito disso, mas é porque queremos trazer o que é nosso para dentro dessa caminhada, e o que o Senhor nos ensina nesta noite é que a gente precisa abandonar o que é nosso. Nos ajuda a abandonar o que é nosso, nos ajuda para que a gente, ao passar pela porta estreita, olhe para o Senhor Jesus, que é a porta e que é ao mesmo tempo o caminho, e que a gente confie no Senhor Jesus, entregando a nossa vida nas mãos dEle, sem perguntar qual é o trajeto, sem perguntar quanto precisamos levar, sem perguntar para onde o Senhor vai nos mandar, sem fazer perguntas, tão simplesmente confiando. Pai, este é o caminho de fé. Nos ajuda a apontar essa porta estreita para as pessoas e não fazê-la mais estreita do que ela pode ser. Ajuda-nos, Pai, e que cada um de nós tenha um convencimento vindo do Senhor a respeito dessa palavra, para que a gente olhe para ela e entenda como e quais são as implicações que recaem sobre cada um de nós. Se há alguém aqui que precisa abandonar uma vida de pecado, que seja hoje, Pai. Se há alguém que precisa tomar decisão, que seja hoje. Se existem decisões que são absurdas e foram tomadas, que haja perdão hoje, e que as coisas mudem hoje. Que a gente ouça com atenção a Tua doce voz a nos chamar, dizendo: entrem. E que a gente entre pela porta estreita e saboreie o caminho, com dificuldades ou não, mas sabendo que Jesus está conosco e nunca vai nos abandonar. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Queria convidar você a ficar em pé.